Tire as mãos de mim. A voz de Becca ecoou pelo Westfield Shopping Center enquanto ela cambaleava para trás, sua barriga de grávida deixando instável. Mas aquele momento ainda estava a horas de distância. O sábado tinha começado de forma tão perfeita. Rebecca Sullivan Mitchell se espreguiçou satisfeita enquanto a luz dourada da manhã atravessava as janelas do quarto de sua casa no subúrbio. Aos 29 anos e grávida de 7 meses, ela finalmente sentia que estava radiante do jeito que todos diziam que as mulheres grávidas deveriam estar. O difícil primeiro trimestre já era uma memória distante, substituída por essa energia maravilhosa que a fazia querer organizar tudo e preparar-se para o primeiro filho. John, chamou suavemente, estendendo a mão pela cama king size. Sua mão encontrou apenas lençóis frios e a marca de onde seu marido milionário tinha estado deitado. O leve perfume de sua colônia cara ainda pairava na fronha. Do andar de baixo vinham os sons familiares de Jonathan se preparando para mais um importante dia de negócios. Aos 42 anos, ele havia transformado a Mitchell Development em uma das empresas imobiliárias mais bem-sucedidas do estado. Becca sentiu uma onda familiar de orgulho ao pensar em como ele trabalhava duro para sustentar a família em crescimento. Ela desceu as escadas com seu pijama de seda para gestantes, uma mão apoiando a barriga arredondada. John estava de pé na ilha da cozinha, em seu terno azul marinho perfeitamente passado, rolando o celular enquanto tomava café em sua caneca favorita. Ele parecia em cada detalhe o empresário de sucesso que era. Seu cabelo grisalho perfeitamente penteado e o maxilar bem barbeado. Bom dia, linda, disse ele sem desviar os olhos do telefone. Você está acordada cedo para um sábado. O bebê está chutando desde as 5, respondeu Becca, servindo-se de um copo de suco de laranja. Acho que ela vai ser uma madrugadora como o papai. John finalmente ergueu os olhos, dando-lhe aquele sorriso encantador que havia conquistado seu coração 8 anos antes. Já decidiu o que quer fazer hoje? Tenho reuniões com potenciais investidores, mas devo terminar até a noite. Becca assentiu, acostumada às obrigações de negócios de John nos fins de semana. O sucesso no ramo imobiliário exigia networking constante e construção de relacionamentos. Pensei em fazer compras para o bebê. Talvez finalmente escolher algumas roupinhas para as fotos do quarto. Perfeito! Pegue o cartão de crédito e compre algo bonito para você também. John beijou sua testa, os lábios mal roçando sua pele. Você merece. Quando o BMW dele saiu da garagem, Becca sentiu aquela pontada familiar de solidão que vinha com o casamento com um homem tão ambicioso. Mas ela afastou o sentimento. Em 3 meses, a filha dele chegaria e John finalmente teria alguém além dos negócios para receber sua atenção. 2 horas depois, Becca estava em frente ao Westfield Shopping Center, admirando sua fachada elegante. Daniel Sullivan, seu tio afastado, havia transformado aquele lugar no principal centro de compras da região. Embora tentasse não pensar nos dramas familiares quando visitava, os corredores de mármore e o átrio de vidro imponente sempre a faziam sentir-se sofisticada, como se realmente pertencesse a esse mundo de luxo que John havia lhe apresentado. A boutique de maternidade no 2º andar era exatamente o que precisava. Música clássica suave tocava enquanto ela examinava araras de belos vestidos de amamentação e minúsculas roupinhas em todos os tons pastéis imagináveis. Seu salário de professora de jardim de infância jamais teria permitido aqueles preços, mas John insistia para que ela comprasse nas melhores lojas agora que carregava o herdeiro dele. Você está absolutamente radiante, disse Linda Parker, a gerente da loja, enquanto Becca segurava um lindo vestido azul com detalhes bordados à mão. Para quando é o bebê? 15 de dezembro, respondeu Becca, alisando o tecido sobre a barriga. É o nosso primeiro, então provavelmente estou exagerando nas compras. Primeiros bebês são especiais, seu marido deve estar nas nuvens. O sorriso de Becca vacilou levemente. John tinha sido apoiador, claro, mas parecia mais empolgado com as implicações para os negócios do que com a realidade emocional. Ele falava sobre legado e herança mais do que sobre mamadas de madrugada e os primeiros sorrisos. Ele está muito ocupado com o trabalho agora, mas sim, está animado, disse ela. Comprou o vestido azul junto com 3 macacãozinhos e uma manta amarela macia que parecia cachemira entre os dedos. Caminhando pelo corredor principal do shopping com suas elegantes sacolas de compras, Becca sentia que estava vivendo a vida dos sonhos que sempre imaginara. Marido bem-sucedido,
casa bonita, bebê a caminho e a liberdade financeira para comprar tudo que chamasse sua atenção. A praça de alimentação a atraía com sua variedade de aromas tentadores. A gravidez tinha lhe dado os desejos mais estranhos, e naquele dia, ela queria desesperadamente um pretzel de canela da padaria alemã. Pediu o maior tamanho e encontrou uma mesa perto da fonte, onde poderia observar as pessoas enquanto se deliciava com seu desejo. Pegando o celular, ela mandou uma mensagem para sua melhor amiga, Claire. Sucesso nas compras do bebê. Encontrei o vestido mais lindo para as fotos no hospital. Mal posso esperar para te mostrar tudo. A resposta de Claire veio imediatamente. Vivendo por tabela suas aventuras de compras. Marcos está fazendo outro turno duplo. Então estou preparando marmitas de novo. Manda fotos. Becca sorriu ao pensar em como sua vida tinha se tornado diferente da de Claire. Como enfermeira, Claire trabalhava longas horas e se preocupava constantemente com dinheiro, enquanto Becca tinha o luxo de passar o sábado em boutiques. Às vezes, sentia culpa pela disparidade, mas John sempre lembrava que ela merecia aquele estilo de vida. Depois de anos lutando com o salário de professora, ela dava outra mordida no pretzel quando ouviu. A risada inconfundível de John ecoou do outro lado da praça de alimentação. Sua cabeça se ergueu de repente, varrendo as mesas lotadas até encontrá-lo perto do restaurante italiano. Ele estava sentado de frente para uma loira deslumbrante que Becca nunca tinha visto antes, inclinado para frente com uma intimidade que fez seu estômago se contrair. Por um momento, ela tentou racionalizar o que estava vendo. John tinha mencionado encontros com investidores potenciais. Podia ser um almoço de negócios que, por algum motivo, tinha ido parar na praça de alimentação. Mas, enquanto observava, a mulher estendeu a mão e deu a John um pedaço de pãozinho, rindo de algo que ele sussurrou em seu ouvido. A mão de Becca instintivamente foi à garganta, tocando o delicado colar de ouro que John havia lhe dado no aniversário de 6 meses atrás. Exceto que agora ela via aquele mesmo colar, ou um idêntico, adornando o pescoço da misteriosa loira. O mesmo colar que ele dissera ter sido desenhado sob medida, peça única, escolhida especificamente para ela. Seu pretzel virou cinzas na boca enquanto a verdade a atingia como uma onda gigante. Aquilo não era uma reunião de negócios. Era seu marido, o pai de sua filha ainda não nascida, tendo um almoço íntimo com outra mulher, enquanto usava a joia que afirmara ter sido feita exclusivamente para sua esposa grávida. As mãos de Becca começaram a tremer ao ver John acariciar os dedos da mulher, o mesmo gesto que costumava fazer com ela, antes de o relacionamento esfriar em uma coexistência educada. Grávida de 7 meses e se sentindo mais vulnerável do que jamais havia se sentido, ela descobria que seu casamento era construído sobre mentiras. A loira era tudo que Becca não era naquele momento. Elegante, sofisticada, com o tipo de corpo que parecia perfeito em roupas de grife. Seu cabelo estava recém-saído do salão, a maquiagem impecável e, quando sorria para John, seus dentes eram de um branco ofuscante. Ela representava tudo que Becca tinha perdido temporariamente com o ganho de peso da gravidez, os tornozelos inchados e a constante exaustão de gerar outro ser humano. Parte dela queria fugir, fingir que nunca tinha visto aquele momento que destruiria suas ilusões confortáveis. Ela poderia voltar para casa, desfazer as sacolas de compras e esperar John voltar com suas mentiras sobre reuniões com investidores. Poderia proteger sua filha ainda não nascida do trauma de um lar desfeito e continuar vivendo na fantasia de que seu casamento era sólido. Mas outra parte dela, a parte criada pelas fortes mulheres da família Sullivan, que nunca recuavam de uma luta, exigiam a verdade. Ela merecia saber quem era aquela mulher e há quanto tempo John a enganava. Sua filha merecia um pai que fosse honesto e fiel, ou nenhum pai. Respirando fundo, sem nada que acalmasse seu coração acelerado, Becca juntou suas sacolas de compras e se levantou da mesa. Suas pernas pareciam trêmulas, fosse pela gravidez ou pelo choque, ela não sabia dizer. Mas forçou-se a atravessar a praça de alimentação em direção à mesa onde seu marido estava traindo tudo o que eles tinham construído juntos. A cada passo, sentia seu sábado perfeito se despedaçando ao redor, substituído por um pesadelo que jamais poderia ter imaginado quando acordou naquela manhã sentindo-se grata pela vida abençoada. Os saltos de Becca ecoavam no piso de mármore enquanto se aproximava da mesa de John, cada passo soando como uma contagem regressiva para a explosão de seu mundo cuidadosamente construído.
Seu coração martelava contra as costelas e ela podia sentir o bebê respondendo ao seu estresse com chutes fortes que a fizeram parar e respirar fundo. De mais perto, via que a mulher era ainda mais bonita do que parecerá do outro lado da praça. Seus cabelos loiros estavam cortados em um estilo caro que provavelmente custava mais do que Becca gastava com compras de supermercado em um mês. Usava uma blusa de seda cor creme que abraçava sua figura perfeita e, quando ria de algo que John dizia, seu rosto inteiro se iluminava com uma alegria genuína. Era o tipo de alegria que Becca percebeu que não via no rosto de John havia meses, talvez até anos. Quando ele tinha parado de olhá-la daquela forma, quando as conversas entre eles tinham se reduzido à logística da casa e sintomas da gravidez. À medida que se aproximava, conseguiu ouvir fragmentos da conversa deles sobre o barulho geral da praça. Já te disse como você fica incrível com esse colar, dizia John, sua voz mais baixa e íntima do que Becca ouvirá havia muito tempo. Você tem um gosto requintado, respondeu a mulher, seus dedos bem cuidados tocando a corrente de ouro em sua garganta. Embora eu ainda não consiga acreditar que você comprou algo tão caro só para mim. Becca parou em seco. Asterisco só para ela. Asterisco colar que John afirmara ser um presente especial de aniversário, escolhido porque o lembrava da constelação onde eles tinham dado o primeiro beijo. Ele o tinha dado a outra mulher, como se não fosse nada mais do que um bibelô para conquistar sua afeição. Nada é caro demais para você, Amber, disse John, estendendo a mão para segurar a dela. Você sabe disso, Amber. Até o nome dela parecia saído de um romance, sofisticado e exótico, em contraste com o simples asterisco Rebecca asterisco, que atendia por Becca porque até seu nome completo parecia formal demais para uma professora de jardim de infância de família de classe média. Becca percebeu que estava a apenas 3 metros da mesa deles, apertando suas sacolas de compras como se fossem uma armadura contra o ataque emocional que presenciava. Vários outros clientes já tinham notado sua presença, e ela sabia que precisava decidir, ou se aproximava, ou recuava. Não havia meio termo naquele momento que definiria o resto de sua vida. John deve ter sentido sua presença, porque de repente ergueu os olhos, seu rosto passando por uma série de emoções tão rapidamente que Becca quase sentiu pena dele. Surpresa, culpa, medo, e então aquela máscara polida que ele usava em negociações difíceis. Becca. Sua voz saiu estrangulada, e ele imediatamente largou a mão de Amber como se tivesse se queimado. O que você está fazendo aqui? Era uma pergunta tão absurda que Becca quase riu. Asterisco que ela estava fazendo no shopping que seu tio possuía. Asterisco fazendo compras para o bebê, enquanto ele conduzia um caso em público. Eu poderia te fazer a mesma pergunta, conseguiu dizer, surpresa com a firmeza da própria voz. Pensei que você tivesse reuniões com investidores hoje. Amber olhou entre os dois com olhos calculistas, claramente avaliando a situação. Era mais velha do que Becca tinha pensado inicialmente, provavelmente no início dos 30, com a confiança polida de quem sabe exatamente o quão bonita e desejável é. Então está a esposa que você mencionou, disse Amber, sem a menor tentativa de esconder sua avaliação da forma grávida de Becca. Seu tom era casual, mas Becca ouviu o aço por baixo. Você não mencionou que ela estava tão asterisco expectante. A ênfase na última palavra atingiu Becca como um golpe físico. Aquela mulher sabia sobre a gravidez, sabia sobre o casamento e mesmo assim estava ali, usando o presente de aniversário de Becca e segurando a mão de seu marido. Amber, por favor, disse John, sua voz carregando um tom de advertência que sugeria que essa conversa já tinha acontecido antes. Este não é o momento nem o lugar. E quando seria, John? Perguntou Becca, sentindo sua voz ficar mais firme a cada palavra. Quando você ia me contar sobre sua sócia de negócios que usa minhas joias e segura sua mão durante reuniões com investidores? O rosto de John ficou vermelho ao perceber o quão fraca soava sua desculpa. Becca, você está tirando conclusões precipitadas. Amber está me ajudando com estratégias de marketing para o novo empreendimento. O colar foi apenas um presente de agradecimento pelo excelente trabalho dela. Um presente de agradecimento? A voz de Becca se elevou levemente, atraindo ainda mais atenção das mesas próximas. Você me disse que foi desenhado especificamente para o nosso aniversário. Você disse que representava a constelação onde demos nosso primeiro beijo. Amber riu, um som como sinos de prata que teria sido bonito, se não fosse tão cruel.
As palavras atingiram Becca como golpes físicos, cada uma projetada para atingir suas inseguranças mais profundas sobre seu corpo em transformação e seu casamento em ruínas. Ela sentiu as lágrimas ameaçarem, mas recusou-se a dar àquela mulher a satisfação de vê-la chorar. Me deixei levar, repetiu Becca, sua mão movendo-se protetora até a barriga. Estou gerando o filho dele. Um filho que ele nunca quis, disse Amber com crueldade casual. Você realmente acha que um homem como John quer ficar preso a mamadas de madrugada e fraldas sujas? Ele está em seu auge, construindo um império. A última coisa de que precisa é de uma esposa carente e de um bebê gritando para atrasá-lo. Becca olhou para John, esperando que ele desmentisse as afirmações de Amber, que defendesse o casamento e o filho deles. Mas ele permaneceu congelado em sua cadeira, o rosto pálido, os olhos fixos na mesa, como se pudesse desaparecer dentro da superfície de mármore. Seu silêncio falava mais alto do que qualquer palavra. John, Becca sussurrou, precisando ouvir que ele negaria o que Amber havia dito. Diga a ela que está errada. Quando ele finalmente levantou os olhos, neles havia uma mistura de culpa e resignação que confirmava os piores temores dela. Becca, não era assim que eu queria que você descobrisse, mas talvez seja melhor desse jeito. Nós dois sabemos que as coisas não estão bem entre nós há muito tempo. A sacola escorregou dos dedos dormentes de Becca, espalhando pelo chão da praça de alimentação as roupinhas escolhidas com tanto carinho. O lindo vestido azul que ela estava tão animada para mostrar a Claire espalhou-se entre os pés de estranhos, junto com os sapatinhos minúsculos e a manta amarela macia como cachemir. Quando se abaixou para recolher os itens espalhados, sua barriga dificultando o movimento e tirando-lhe a dignidade, Amber deliberadamente se aproximou e empurrou com força seu ombro. Ops, disse Amber, com falsa doçura, enquanto Becca cambaleava de lado, conseguindo se apoiar em uma mesa próxima. Esses pisos podem ser tão escorregadios. A praça de alimentação explodiu em suspiros e vozes preocupadas, enquanto os clientes percebiam que testemunhavam algo muito mais sério do que uma simples discussão entre estranhos. A força do empurrão fez Becca cair contra uma mesa próxima, onde um casal de idosos compartilhava café e doces. A xícara da mulher bateu contra o pires, derramando cappuccino sobre a toalha branca, enquanto o marido se levantava com agilidade surpreendente para a idade. Moça, você está bem? Perguntou o idoso, a voz cheia de preocupação genuína, enquanto segurava Becca com mãos gentis. Devemos chamar alguém? O rosto de Becca queimava de humilhação ao perceber que pelo menos 2 dúzias de pessoas haviam testemunhado sua confrontação pública e a agressão física que se seguiu. Conversas pararam no meio da frase, celulares foram puxados para gravar a cena, e ela podia ouvir o burburinho da especulação se espalhando pela praça de alimentação como fogo. Estou bem, conseguiu sussurrar, embora estivesse claramente longe disso. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia juntar as roupinhas espalhadas, e as lágrimas ameaçavam escapar apesar de seus esforços para manter alguma dignidade. Amber permanecia de pé sobre ela, com um sorriso satisfeito, sem fingir que o empurrão tinha sido acidental. Desajeitada e grávida, disse, alto o suficiente para a multidão ouvir. Que combinação! Não é de se admirar que John precise de uma mulher de verdade na vida dele. Já chega, Amber, disse John finalmente, mas sua voz não tinha nenhuma autoridade real. Ele olhava ao redor nervosamente para a multidão, claramente mais preocupado com sua imagem pública do que com o bem-estar da esposa. Já chega! Retrucou Amber, sua voz aumentando para acompanhar o drama do momento. Porque eu acho que todos aqui deveriam saber exatamente que tipo de homem estão vendo. Do tipo que promete uma coisa à esposa grávida enquanto se esconde com a namorada de verdade. A idosa que ajudava Becca a recolher as roupinhas olhou para John, seus olhos cheios de nojo. Sua esposa grávida, disse, a voz carregada de desprezo. Você fez isso com sua esposa grávida? Mais vozes juntaram-se ao coro de reprovação. Becca conseguia ouvir fragmentos flutuando ao redor. Vergonhoso, nojento, pobre mulher. E percebeu que seu pesadelo privado tinha se tornado entretenimento público. Por favor, disse baixinho à senhora que a ajudava. Eu só quero ir embora. Claro, querida, respondeu a mulher, seus instintos maternais assumindo enquanto recolhia eficientemente os últimos itens. Você tem alguém para ligar? Não deveria dirigir sozinha nesse estado. Becca assentiu,
puxando o celular da bolsa com dedos trêmulos. Estava prestes a ligar para Claire quando uma nova voz cortou o burburinho da multidão. Com licença, há algum problema aqui? Todos se viraram para ver um jovem de uniforme de segurança do shopping se aproximando. Ele era alto, de ombros largos, cabelo escuro e olhos castanhos sérios que rapidamente avaliaram a situação. Sua placa de identificação dizia T. Sullivan. E algo naquele sobrenome fez o coração de Becca pular uma batida. Nenhum problema, oficial, disse Amber docemente, mudando imediatamente para sua persona charmosa. Apenas uma discussão de família que ficou um pouco acalorada. Senhora, preciso que se afaste, disse Tommy Sullivan a Amber, sua voz carregando a autoridade de quem está acostumado a lidar com situações difíceis. E o senhor precisa controlar o comportamento de sua convidada dentro da propriedade do shopping. John levantou-se enfim, alisando o paletó do terno e tentando reassumir a autoridade. Olha, isto é um assunto privado entre mim e minha esposa. Não precisamos envolver a segurança do shopping. Sua esposa? Os olhos de Tommy se voltaram para Becca, que ainda estava agachada no chão juntando as roupinhas com a ajuda da estranha idosa. Senhora, está ferida? Precisa de atendimento médico? Ela está bem, disse John rapidamente. Foi só um pequeno acidente, nada demais. Tommy ignorou John completamente e se dirigiu diretamente a Becca. Senhora, eu vi o que aconteceu. Isso não foi acidente. Quer que eu chame a polícia? Becca olhou para o jovem segurança, notando novamente o sobrenome familiar em sua identificação. Sullivan, era seu sobrenome de solteira, o nome que havia deixado para trás quando se casou com John 8 anos antes. No estado em que estava, devastada e humilhada, aquilo pareceu um sinal do universo. Sullivan? Perguntou baixinho. Tommy assentiu, sua expressão ficando mais preocupada ao notar o interesse dela no nome. Sim, senhora. Tommy Sullivan. E a senhora é? Becca Sullivan, digo, Mitchell, tropeçou nas próprias palavras, confundindo-se com sua identidade. Meu sobrenome de solteira era Sullivan. A mudança na expressão de Tommy foi imediata e dramática. Sua postura profissional se transformou em algo muito mais pessoal e protetor. Não, disse Becca, baixinho, mas com força crescente. Eu não vou a lugar nenhum com você. A multidão que assistia ao drama só crescia, e Becca podia ver pessoas filmando abertamente com seus celulares. Qualquer privacidade que ela ainda esperava manter já estava perdida. Mas algo no fato de saber que Tommy Sullivan era família, mesmo distante, a fazia sentir-se menos sozinha naquele pesadelo. Senhora, disse a idosa gentilmente, por que não vem sentar enquanto esperamos seu tio? Você não deveria ficar tanto tempo em pé nesse estado. Amber, que assistia à situação com crescente irritação, decidiu aumentar ainda mais o conflito. Isso é patético, anunciou para a multidão. Uma mulher adulta chamando tio porque o marido encontrou alguém melhor? Talvez se você não tivesse se transformado em uma vaca, ele não precisasse procurar em outro lugar. O suspiro coletivo da multidão foi audível, e várias pessoas expressaram em voz alta sua desaprovação às palavras cruéis de Amber. Mas o estrago já estava feito. Becca sentiu o resto de sua compostura se quebrar enquanto a realidade de sua situação a atingia por completo. Estava grávida de 7 meses, publicamente humilhada e descobrindo que seu casamento tinha acabado, da forma mais brutal possível. O homem em quem confiara seu coração e seu futuro vivia uma vida dupla, e sua amante não tinha escrúpulos em destruir o que restava da dignidade de Becca. Mas, enquanto estava ali, cercada pela simpatia de estranhos e pela traição do marido, percebeu também que não era tão impotente quanto se sentia. O nome Sullivan tinha peso naquela comunidade, e o tio Daniel era dono daquele shopping onde John escolhera conduzir seu caso. Pela primeira vez desde que tinha avistado John do outro lado da praça de alimentação, Becca sentiu uma centelha de algo que não era desespero. Ainda não era esperança, mas era o início da raiva. E a raiva era mais forte do que a mágoa. O rádio de Tommy chiou. Aqui é Daniel Sullivan. Qual é a situação com minha sobrinha? A pergunta pairou no ar enquanto todos no alcance da voz percebiam que aquilo já não era apenas uma disputa doméstica. Estava prestes a se tornar um assunto de família. E, naquela cidade, isso significava a família Sullivan, uma das mais poderosas no ramo de negócios do estado.
O rosto de John empalideceu quando começou a entender as implicações do que acontecia. Daniel Sullivan chegou à praça de alimentação em poucos minutos, atravessando o shopping com a autoridade de quem era dono de cada metro quadrado de mármore sob os pés. Aos 52 anos, tinha a distinção grisalha de um empresário bem-sucedido, mas nos olhos havia a ferocidade protetora de um homem que tinha construído o império com as próprias mãos, e que destruiria qualquer um que ameaçasse sua família. Ele avaliou a cena rapidamente, as roupinhas espalhadas, a multidão de curiosos, Tommy de pé de forma protetora ao lado de uma mulher grávida devastada, e dois indivíduos elegantemente vestidos que exalavam culpa e desafio em igual medida. Rebecca. A voz de Daniel soou mais suave do que Becca já ouvirá, carregando 3 anos de arrependimento e preocupação. Querida, o que aconteceu aqui? O som de seu nome completo, dito com tanta ternura, quebrou algo dentro do peito de Becca. Não era chamada de querida desde o funeral da avó. Não se sentia realmente protegida desde criança, quando visitava a propriedade da família Sullivan durante os verões. Tio Danny, sussurrou, o apelido de infância escapando antes que pudesse se conter. Eu não sabia que Tommy também era seu sobrinho. Não o via desde criança. Supervisor de segurança do 3º turno agora, disse Daniel, com orgulho evidente, embora seus olhos não se afastassem do rosto de Becca. Ele chamou emergência familiar. Me conte o que houve. Tommy avançou, retomando a postura profissional ao se dirigir ao tio. Senhor, testemunhei a loira empurrar deliberadamente a senhora Mitchell. Ela está grávida de 7 meses. Antes disso, houve uma altercação verbal envolvendo acusações de infidelidade. A expressão de Daniel escureceu ao processar as informações. Seu olhar moveu-se para John e, quando seus olhos se encontraram, a temperatura no local pareceu cair vários graus. Jonathan Mitchell, disse Daniel, sua voz carregando décadas de desprezo mal contido. Eu devia saber que, cedo ou tarde, você mostraria sua verdadeira face. John endireitou os ombros, tentando projetar a confiança que geralmente o servia bem em negociações de negócios. Daniel, isso é um assunto privado entre minha esposa e eu. Não aprecio seguranças de shopping se metendo em questões pessoais. Sua esposa? A risada de Daniel foi dura, sem humor. A esposa que você acabou de humilhar em público enquanto ela carrega seu filho? A esposa cujo sobrenome de solteira é Sullivan, o que a torna minha família, e, portanto, meu assunto. A multidão ouvia cada palavra, e Becca podia ver as pessoas começando a reconhecer Daniel Sullivan. Seu rosto aparecia frequentemente nas páginas de negócios locais, e o nome Sullivan era sinônimo de sucesso imobiliário em toda a região. Tio Danny, disse Becca baixinho, atraindo sua atenção de volta. Sinto muito por não ter ligado depois do casamento, quando discutimos sobre John. Achei que você estava apenas sendo superprotetor. A expressão de Daniel suavizou imediatamente. Querida, você não tem nada pelo que se desculpar. Eu devia ter tentado mais. Devia ter engolido meu orgulho e estado presente para você. Ele olhou ao redor, depois voltou a focar nela. Mas agora, vamos levá-la para algum lugar privado, para conversarmos direito. Ela não vai a lugar nenhum com você, interveio Amber, aparentemente alheia a quão poderoso era o homem que estava desafiando. John e eu temos planos esta tarde. E você é? Perguntou Daniel, sua voz perigosamente calma. Amber Westfield, respondeu ela, erguendo o queixo com confiança. Parceira de negócios de John. Parceira de negócios. As sobrancelhas de Daniel se ergueram levemente. Interessante. Tommy, puxe as imagens de segurança das últimas 2 horas. Quero ver exatamente que tipo de reunião de negócios foi essa. Tommy imediatamente pegou o rádio para coordenar com a central, enquanto o rosto de John ia de pálido a cinzento. Não é necessário, disse rapidamente. Como falei, é um assunto privado. Nada do que acontece na minha propriedade é privado para mim, respondeu Daniel calmamente. Especialmente quando envolve agressão a um membro da minha família grávida. Becca observava a troca com crescente espanto. Tinha esquecido quanto tio Danny podia ser imponente, como sua autoridade silenciosa deixava homens adultos nervosos. Na infância, o vira negociar contratos multimilionários com a mesma calma que exibia agora. Senhor Sullivan. A idosa que ajudara Becca falou hesitante. Eu vi tudo.
Aquela jovem empurrou deliberadamente sua sobrinha. Foi sem provocação e cruel. Obrigado, senhora Henderson. Daniel assentiu, reconhecendo. Meu marido e eu viemos aqui todos os sábados. Nunca vimos nada parecido. Senhora Henderson, estaria disposta a dar uma declaração à segurança do shopping sobre o que testemunhou? Claro. Ninguém deveria tratar uma mulher grávida assim, especialmente em público. Amber começava a parecer menos confiante ao perceber que a situação escapava de seu controle. Isso é insano, disse, a voz subindo. Mal encostei nela. Ela está obviamente só tentando causar drama porque não consegue lidar com o fato de que o marido não a quer mais. As palavras pairaram no ar como veneno, e Becca sentiu o impacto delas como golpes físicos. Mas antes que pudesse responder, Daniel deu um passo à frente, sua presença de repente muito maior e intimidadora. Senhorita Westfield, disse, sua voz cortando o burburinho da multidão como uma lâmina. Você acaba de admitir que tocou deliberadamente em minha sobrinha grávida durante uma altercação. Isso constitui agressão. Também acaba de difamar publicamente um membro da minha família. Sugiro que escolha suas próximas palavras com muito cuidado. Você não pode me ameaçar, retrucou Amber, mas sua voz já não tinha a confiança anterior. Eu sei dos meus direitos. E eu sei dos meus, respondeu Daniel suavemente. Como dono desta propriedade, tenho o direito de banir qualquer pessoa que cometa agressão aqui dentro. Como cidadão, tenho o direito de acionar a justiça contra quem ataca meus familiares. E como alguém com influência considerável nesta comunidade, tenho a capacidade de tornar a vida muito difícil para quem faz más escolhas. John finalmente encontrou sua voz novamente. Daniel, não há necessidade de ameaças. A situação saiu do controle, mas já acabou. Acabou? Daniel voltou-se para ele. Por que, do meu ponto de vista, você trouxe sua amante para o meu shopping, conduziu seu caso no meu espaço e permitiu que ela agredisse minha sobrinha grávida enquanto você ficava sentado sem fazer nada? Eu diria que essa situação está apenas começando. Tommy aproximou-se com um tablet exibindo as imagens de segurança. Tio Daniel, tenho a gravação pronta. O senhor vai querer ver isto. Enquanto Daniel assistia ao vídeo, Becca sentiu uma estranha sensação de distanciamento, como se estivesse vendo a vida de outra pessoa desmoronar em tempo real. A mulher nas imagens parecia ela, mas Becca se sentia desconectada daquela pessoa que, horas antes, havia entrado no shopping acreditando ter um casamento sólido e um futuro seguro. Interessante, disse Daniel após assistir alguns minutos. Aqui mostra John e a senhorita Westfield chegando juntos, de mãos dadas, trocando conversas íntimas no almoço. E depois a senhorita Westfield empurrando deliberadamente minha sobrinha. Depois de uma confrontação sobre infidelidade. Ele olhou para John com uma expressão que seria apropriada para examinar algo desagradável na sola do sapato. Diga-me, John, há quanto tempo isso vem acontecendo? Isso não é da sua conta, John respondeu, mas sua ousadia soou vazia. Quando você conduz seus casos na minha propriedade e agride minha família, passa a ser da minha conta, disse Daniel calmamente. E quando você parte o coração de alguém que eu amo, passa a ser pessoal. Becca sentiu as lágrimas ameaçarem novamente, mas dessa vez não eram inteiramente de tristeza. A sensação de estar protegida, de ter alguém poderoso ao seu lado, era quase esmagadora. Depois de meses se sentindo isolada e insignificante no próprio casamento. Tio Dani, disse suavemente. Eu só quero ir para casa. Claro, querida, respondeu Daniel imediatamente. Tommy vai te acompanhar até o carro. E eu vou atrás de vocês para garantir que esteja bem. Ela não vai a lugar nenhum sem mim, John disse, dando um passo em direção a Becca. Ela é minha esposa. Daniel moveu-se suavemente para bloquear o caminho de John e, pela primeira vez, Becca viu o aço por baixo do exterior polido do tio. Na verdade, ela vai para onde quiser. E se você der mais um passo em direção a ela, claramente em estado de aflição, vai lidar com muito mais do que apenas a segurança do shopping. A ameaça foi feita tão baixinho que Becca quase não ouviu, mas John entendeu perfeitamente. Ele parou de se mover e deu um passo para trás. Isso não acabou, disse John, sua voz carregando um aviso próprio. Não, Daniel concordou, com um sorriso afiado como lâmina. Definitivamente não acabou.
O escritório particular de Daniel ocupava todo o último andar do setor administrativo do shopping, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista dominante do centro abaixo. Becca nunca tinha visto o nível executivo do shopping e ficou surpresa com sua elegância discreta. Móveis de mogno, tapetes persas e pinturas a óleo que pareciam pertencer a um museu. Sente-se, querida, disse Daniel gentilmente, conduzindo-a até uma poltrona de couro que provavelmente custava mais do que seu salário mensal. Posso te trazer algo? Água, chá. Acho que tenho alguns daqueles biscoitos que mulheres grávidas supostamente devem comer. Apesar de tudo que tinha acontecido, Becca se viu sorrindo levemente diante do esforço óbvio dele em cuidar dela. Água seria bom, obrigada. Tommy os tinha acompanhado até o andar de cima e agora estava diante de uma parede de monitores que mostravam cada canto do shopping em tempo real. A tecnologia era muito mais sofisticada do que Becca imaginara, com câmeras capazes de dar zoom suficiente para ler mensagens de texto e captação de áudio para registrar conversas a distâncias surpreendentes. Isso é incrível, disse Becca, olhando ao redor. Eu não fazia ideia de que o shopping tinha esse nível de segurança. A maioria das pessoas não sabe, respondeu Daniel, entregando-lhe uma garrafa de água mineral importada. Mas quando você é dono de uma propriedade que vale tanto, precisa saber de tudo o que acontece nela. Ele se moveu para ficar ao lado de Tommy diante da parede de monitores. Mostre-me tudo dos últimos 3 meses. Quero saber há quanto tempo John vem usando minha propriedade para o caso dele. Os dedos de Tommy voaram pelo teclado, puxando as gravações arquivadas com a eficiência de quem já tinha feito isso muitas vezes. As telas piscaram com imagens de diferentes áreas do shopping em vários dias e horários. Aqui está a primeira ocorrência que consigo encontrar, disse Tommy, apontando para uma tela que mostrava John e Amber entrando juntos no shopping, em uma tarde de terça-feira em setembro. Eles entraram pela entrada norte, foram direto à joalheria e depois almoçaram no restaurante italiano. O estômago de Becca se contraiu ao assistir ao marido comprando joias com outra mulher. 3 meses atrás. O colar que ela valorizava como presente de aniversário havia sido escolhido pela amante, enquanto Becca trabalhava, ensinando crianças de 5 anos a reconhecer letras e números. Continue, disse Daniel, em tom sombrio. As imagens revelaram um padrão de engano impressionante em sua amplitude. John e Amber vinham se encontrando no shopping regularmente há meses, às vezes 2 vezes por semana. Passeavam pelas lojas, compartilhavam refeições íntimas e se comportavam como um casal em todos os sentidos. Em várias ocasiões, Amber usava roupas e joias que Becca reconhecia como presentes que John afirmara ter comprado online. Já estou nisso, respondeu Tommy, abrindo outra tela que exibia perfis de redes sociais, registros públicos e matérias de jornais. Isso é interessante. Ela já apareceu em 3 revistas de sociedade diferentes nos últimos 2 anos. Sempre com homens ricos diferentes. Nunca o mesmo 2 vezes. A tela se encheu de fotos de Amber em galas beneficentes, inaugurações de restaurantes e eventos exclusivos, sempre acompanhada de algum empresário de sucesso. Em várias fotos, usava joias caras que claramente tinham sido presentes de seus diversos acompanhantes. Ela é uma profissional, disse Daniel com desprezo. Mira em homens casados com dinheiro e destrói famílias por lucro. Becca estudava as fotos, notando como a aparência de Amber tinha sido cuidadosamente construída para atrair homens bem-sucedidos. Desde a cor do cabelo até o guarda-roupa, tudo era projetado para transmitir sofisticação e disponibilidade. Ela era bonita, mas era uma beleza calculada, que servia a um propósito específico. Olhem isso, disse Tommy, puxando uma série de postagens de redes sociais. Ela está perseguindo pelo menos 3 outros executivos casados atualmente. Tem um sistema. Pesquisa os interesses deles, os sócios, até os horários das esposas. As evidências eram esmagadoras. Amber Westfield não era uma mulher infeliz que simplesmente tinha se apaixonado por um homem casado. Era uma predadora que havia escolhido John especificamente por sua riqueza e vulnerabilidade aparente no casamento. Como ela conheceu John? Becca perguntou, embora não tivesse certeza se queria ouvir a resposta. O sócio dele, Marcus Thompson, os apresentou, disse Tommy, puxando outra gravação. Veja isto, de 6 meses atrás. A tela mostrava John,
Marcos e Amber em um restaurante que Becca reconhecia como um dos mais caros da cidade. Os homens conduziam negócios claramente, enquanto Amber ouvia atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas e anotando no celular. Ela o seduziu bem na frente do sócio de negócios dele, disse Becca, sentindo uma mistura de repulsa e pena por quão facilmente John tinha sido manipulado. E Marcos apenas ficou lá, assistindo. Marcos tem os próprios problemas, disse Daniel sombriamente. Meus investigadores têm rastreado algumas irregularidades nas finanças da Mitchell Development. Dinheiro que deveria ir para empreiteiros e fornecedores está sendo desviado para contas no exterior. Becca sentiu mais uma parte de seu mundo desmoronar. Você tem investigado os negócios de John? A expressão de Daniel tornou-se desconfortável. Eu tenho me preocupado com você, Rebecca. Depois da nossa discussão no seu casamento, eu não podia simplesmente te cortar da minha vida. Fiz meus homens ficarem de olho, garantir que você estivesse segura. Você tem me espionado? Becca perguntou. Tenho te protegido, Daniel corrigiu suavemente. E ainda bem que fiz isso, porque o negócio do seu marido está construído sobre uma fundação que está prestes a desmoronar. Sem o apoio indireto da família Sullivan, através dos nossos relacionamentos comerciais, a Mitchell Development teria falido anos atrás. As implicações dessa revelação eram estarrecedoras. Becca acreditava que o sucesso de John era inteiramente fruto de seu próprio mérito, que havia se casado com um milionário que construíra o império com inteligência e trabalho árduo. Descobrir que o sucesso dele dependia da influência de sua família fazia tudo parecer uma mentira elaborada. Quanto do negócio dele depende das conexões Sullivan? Ela perguntou. Cerca de 60%, respondeu Daniel, sem rodeios. A marca Mitchell Development é bem sucedida porque eu direcionei contratos para ele, o recomendei a outros incorporadores e garanti sua confiabilidade. Sem esse apoio, ele seria apenas outro pequeno empreendedor imobiliário, com mais dívidas do que ativos. Tommy ergueu os olhos da tela do computador. Tio Daniel, o senhor precisa ver isso. Estive rastreando os registros financeiros da Amber, e ela recebeu pagamentos significativos de John nos últimos 4 meses. Estamos falando de centenas de milhares de dólares. Ele tem pago a ela? Becca perguntou, incrédula. Mais do que pago, Tommy respondeu. Ele tem bancado todo o estilo de vida dela. Roupas de grife, apartamento caro, carro de luxo. Tudo saindo das contas da Mitchell Development. A expressão de Daniel ficou sombria como uma tempestade. Ele tem desviado dinheiro da própria empresa para sustentar a amante, enquanto sua esposa grávida compra roupas de bebê com o dinheiro que pensa vir de sucesso legítimo nos negócios. A sala caiu em silêncio enquanto a dimensão total da traição de John ficava clara. Ele não tinha apenas sido infiel, vinha sistematicamente roubando de sua empresa para financiar o caso, mentindo para Becca sobre tudo, desde sua agenda de trabalho até sua situação financeira. Preciso ligar para meu advogado, Becca disse baixinho. Preciso me proteger e proteger o bebê. Já providenciei, Daniel respondeu. Margaret Henley é a melhor advogada de família do estado. Estará aqui dentro de 1 hora. A advogada da vovó Dory. Sua avó pediu especificamente que Margaret cuidasse de qualquer questão legal envolvendo membros da família. Ela tem se preparado para esta conversa desde o dia em que você se casou com John. Becca sentiu-se sobrecarregada com a revelação de que sua família vinha observando e esperando, pronta para protegê-la de um desastre que enxergaram anos antes dela. A vovó sabia que isso aconteceria. Maggie Sullivan não chega à idade e ao sucesso que tem sendo ingênua em relação à natureza humana, disse Daniel, com um leve sorriso. Ela esperava estar errada sobre John, mas não ia te deixar desprotegida se estivesse certa. O som da porta do escritório se abrindo interrompeu a conversa. Uma mulher distinta, na casa dos 50, entrou carregando uma pasta de couro e movendo-se com a confiança de quem já venceu mais batalhas jurídicas do que perdeu. Rebecca, disse Margaret Henley calorosamente. Lamento estarmos nos conhecendo nessas circunstâncias, mas estou aqui para garantir que você e seu bebê estejam protegidos. Ao apertar a mão da advogada, Becca percebeu que sua manhã de pesadelo estava se transformando em algo completamente diferente. Pela primeira vez em anos, sentia que havia pessoas do seu lado mais poderosas do que as forças contra ela.
John podia ter achado que tinha todas as cartas no casamento, mas se esqueceu de que Becca Sullivan vinha de uma família que sabia lutar e vencer. A propriedade da família Sullivan ficava em 50 acres de colinas ondulantes fora da cidade. Sua arquitetura georgiana impunha respeito por trás dos portões de ferro que protegiam o local havia 3 gerações. Enquanto o carro de Daniel subia a entrada circular, Becca sentia a mistura familiar de admiração e pertencimento que definirá suas visitas de infância àquele lugar. A avó Meg esperava nos degraus da frente, seus cabelos prateados perfeitamente arrumados apesar da natureza emergencial da visita. Aos 75 anos, movia-se com a graça de quem nunca duvidara de seu lugar no mundo. Mas Becca podia ver a preocupação em seus olhos azuis penetrantes quando o carro se aproximou. Bobagem, disse Meg firmemente, afastando-se para olhar o rosto da neta. Você seguiu seu coração, como os jovens devem fazer. A culpa é daquele homem que traiu sua confiança, não sua, por acreditar no amor. Entraram no jardim de inverno banhado pelo sol, onde Meg tomava chá desde que Becca conseguia se lembrar. O ambiente estava cheio de orquídeas e jasmim, criando uma atmosfera de serenidade que parecia um mundo distante do caos da manhã. Daniel me contou o que aconteceu, disse Meg, servindo chá de uma delicada louça de porcelana que estava na família havia gerações. Aquela mulher desprezível te empurrando enquanto você carrega meu bisneto. A audácia absoluta. Foi humilhante, Becca admitiu, aceitando uma xícara da mistura especial da avó. Todas aquelas pessoas assistindo, gravando nos celulares. A essa altura provavelmente já está em todas as redes sociais. Que vejam, disse Meg, sua voz firme como aço. Que vejam exatamente que tipo de homem Jonathan Mitchell realmente é. Às vezes, a vergonha pública é a única consequência que importa para pessoas como ele. Becca sorveu o chá, sentindo parte da tensão abandonar seus ombros pela primeira vez em horas. O jardim de inverno sempre tinha sido seu refúgio em tempos difíceis, e estar ali com Meg a fazia se sentir como a menininha protegida que um dia fora. Vovó, eu não sei o que fazer, disse honestamente. Achei que tinha um bom casamento, um futuro seguro para meu bebê. E agora descubro que tudo em que acreditei era uma mentira. Meg pousou a xícara com a precisão deliberada que Becca lembrava da infância. O gesto que significava que a avó estava prestes a compartilhar algo importante. Rebecca, preciso te contar algumas coisas sobre os negócios do seu marido que talvez você não queira ouvir, disse Meg suavemente. Mas como mulher prestes a se tornar mãe, você merece saber a verdade sobre sua situação financeira. O tio Daniel mencionou que a Sullivan Properties tem sustentado indiretamente o negócio de John. Mais do que sustentado, corrigiu Meg. Nós o temos mantido de pé. 3 anos atrás, quando vocês eram recém-casados, John veio a mim pedindo investimento em um projeto imobiliário. Recusei, mas concordei em ajudá-lo a estabelecer relacionamentos de crédito e conexões com empreiteiros como presente de casamento para você. O estômago de Becca afundou. Você tem ajudado ele, por minha causa? Inicialmente, sim. Mas com o tempo, ficou claro que as práticas de negócios de Jonathan eram questionáveis, no mínimo. Ele se endivida além do que pode, faz promessas a investidores que não pode cumprir e corta custos na qualidade da construção para maximizar lucros. Você está dizendo que o negócio dele não é bem-sucedido? Meg puxou uma pasta da mesinha ao lado de sua cadeira. O que estou dizendo é que o negócio dele existe inteiramente por causa da influência da família Sullivan. Sem a nossa recomendação, ele nunca teria conseguido os empréstimos bancários. Sem os nossos relacionamentos com empreiteiros, seus projetos teriam fracassado. Sem as nossas conexões sociais, ele jamais teria atraído investidores. A pasta continha documentos financeiros que pintavam um retrato devastador do verdadeiro estado da Mitchell Development. A empresa de John carregava dívidas massivas, havia dado calote em vários pagamentos a empreiteiros e enfrentava processos potenciais de investidores que tinham descoberto irregularidades nos custos dos projetos. Ele tem vivido de tempo emprestado e dinheiro emprestado, continuou Meg. A única coisa que o manteve de pé foi a reputação que conquistou através das conexões da família. Mas essa proteção termina hoje. O que quer dizer? Becca perguntou. Quero dizer que, a partir desta tarde, a Sullivan Properties está cortando todos os relacionamentos comerciais com a Mitchell Development.
Nossos empreiteiros receberam instruções para exigir pagamento imediato das faturas pendentes. Nossas conexões bancárias foram notificadas de que não recomendamos mais Jonathan para extensões de crédito. Oh! Becca encarou a avó em choque. Você está destruindo o negócio dele. Estou retirando nosso apoio imerecido, corrige o Meg. O negócio dele vai sobreviver ou fracassar com base nos próprios méritos, que, infelizmente, parecem inexistentes. As implicações eram avassaladoras. O mundo de John estava prestes a desmoronar, não por causa de uma elaborada vingança, mas simplesmente porque a família Sullivan deixaria de protegê-lo das consequências de suas próprias decisões ruins. Mas, e o bebê? Becca perguntou, sua mão movendo-se instintivamente para a barriga. E a pensão alimentícia, se ele perder tudo? A expressão de Meg suavizou. Querida, seu bebê não vai precisar de nada. Você é uma Sullivan, e esta família cuida dos seus. Essa criança crescerá com todas as vantagens que pudermos oferecer e aprenderá a ser forte e independente como a mãe dela. Intuição, Meg disse, com um leve sorriso. As mulheres Sullivan têm um talento para gerar filhas fortes. A propósito, tenho algo para você. Meg caminhou até uma escrivaninha antiga e retirou uma caixa de veludo que Becca reconheceu da infância. Dentro estava o colar de esmeraldas da família Sullivan. Uma peça que havia sido passada por 5 gerações de mulheres da família. Isto pertence a você agora, disse Meg, prendendo o colar no pescoço de Becca. Não porque você se casou com um homem que compra joias para amante, mas porque você é uma mulher Sullivan prestes a criar a próxima geração desta família. O peso das esmeraldas contra sua pele parecia um juramento, e uma responsabilidade. Becca sempre presumira que um dia o colar seria dela, mas esperava recebê-lo em circunstâncias mais felizes. Há outra coisa, disse Meg, voltando à poltrona. Algo sobre o sócio de Jonathan que você precisa saber. Ela puxou outro documento, este com timbre de uma empresa de investigação privada. Marcus Thompson vem desviando dinheiro da Mitchell Development há mais de um ano. Já roubou quase $500 mil e canalizou para contas offshore. John sabe? Não achamos. Marcus tem sido muito cuidadoso em encobrir os rastros, e Jonathan tem estado distraído demais com o caso para prestar atenção aos detalhes financeiros. Becca sentiu uma estranha sensação de justiça naquela revelação. John tinha sido traído pelo sócio de negócios tão completamente quanto havia traído a esposa. O que acontece quando John descobrir? Isso depende de quando ele descobrir, disse Meg, com um leve sorriso que lembrava Becca de que sua avó não construíra um império empresarial sendo ingênua quanto à natureza humana. O timing de certas revelações pode ser muito importante. A compreensão surgiu lentamente em Becca. Você vai contar a ele sobre o desfalque de Marcus bem quando o negócio dele estiver desmoronando por perder o apoio do Sullivan. Vou fornecer provas de atividade criminosa às autoridades competentes no momento mais eficaz. Corrigiu Meg delicadamente. Quando isso coincidir com outras dificuldades comerciais, será apenas uma infeliz coincidência. Apesar de tudo que havia acontecido, Becca se viu sorrindo pela primeira vez naquele dia. A abordagem da avó para a justiça era elegante em sua completude. John perderia o negócio, a reputação, a segurança financeira e descobriria que seu sócio de confiança o vinha roubando descaradamente. Tudo na mesma semana em que sua esposa grávida o deixava por manter um caso em público. Agora, disse Meg, recostando-se na cadeira com satisfação, vamos discutir os arranjos práticos para sua nova vida. Você e o bebê vão morar aqui até decidir o que quer a longo prazo. A casa de carruagens foi reformada em um belo apartamento, e você terá toda a privacidade de que precisar enquanto permanece perto da família. Eu não posso simplesmente me mudar para cá, vovó. Eu tenho uma casa, um trabalho, uma vida. Você tem uma casa hipotecada a um homem que está prestes a perder tudo. Tem um trabalho que ama, mas que não paga o suficiente para sustentar uma criança sozinha. E tem uma vida que acabou de descobrir que foi construída sobre mentiras. A verdade daquelas palavras era inegável, mas aceitar ajuda parecia admitir derrota. Eu quero ser independente. Quero cuidar de mim mesma e do meu bebê. Independência não é recusar ajuda, querida, disse Meg suavemente. É ter força para aceitar apoio quando precisa e a sabedoria de construir algo melhor para o futuro. Você não está fugindo dos seus problemas.
Você está se posicionando para resolver seus problemas a partir de um lugar de força. Como se fosse para pontuar as palavras da avó, o telefone de Becca começou a tocar. O nome de John apareceu na tela e ela viu 17 chamadas não atendidas e o dobro de mensagens de texto. Não atenda, disse Meg firmemente. Deixe Margaret lidar com toda a comunicação com Jonathan a partir de agora. O seu trabalho é focar na sua saúde e no bem-estar do bebê. Becca recusou a chamada e desligou o celular. Pela primeira vez em anos, sentiu que não enfrentava seus problemas sozinha. A família Sullivan podia ter suas dinâmicas complicadas e sua cota de segredos, mas quando um dos seus era ameaçado, eles se uniam com uma eficiência formidável. Obrigada, disse baixinho. Por tudo. Por me alertar sobre John, por cuidar de mim mesmo quando eu estava orgulhosa demais para ouvir, por estar aqui quando mais preciso. Família é família, respondeu Meg simplesmente. E você, minha querida, está prestes a aprender o quão poderosa esta família pode ser quando trabalhamos juntos. Margaret Henley espalhou documentos legais sobre a mesa de conferência de Mogno, na sala de jantar formal da propriedade Sullivan, enquanto Becca, Daniel e Meg a ouviam delinear os passos que protegeriam Becca e seu bebê do caos que estava prestes a engolir a vida de John. Primeiro de tudo, disse Margaret, ajustando os óculos de leitura. Precisamos estabelecer a separação legal imediatamente. Isso protege Becca de qualquer responsabilidade financeira quando o negócio de John desmoronar e nos dá base para solicitar pensão de emergência. Quanto tempo isso vai levar? Becca perguntou, ainda sentindo-se sobrecarregada pela velocidade com que sua vida estava mudando. Posso protocolar os documentos amanhã de manhã. Dadas as circunstâncias, sua gravidez, as evidências de infidelidade e a agressão pela amante dele, o tribunal vai agilizar o processo. Daniel inclinou-se para a frente em sua cadeira. E quanto à casa? Becca não deveria se preocupar em perder o lar enquanto lida com todo o resto. A casa está hipotecada no crédito empresarial de John, explicou Margaret. Quando a Mitchell Development falhar, o banco provavelmente vai executar a hipoteca. Mas podemos argumentar que Becca precisa de moradia temporária durante a gravidez, o que pode nos dar algum tempo. Ela não precisa de moradia temporária, interveio Meg firmemente. Ela tem moradia permanente aqui, com a família. Deixe Jonathan se preocupar com suas prestações. Isso é até melhor para o nosso caso, disse Margaret, aprovando. Mostra que Becca tem apoio familiar e não está exigindo os bens de John por vingança. Claire Richardson chegou enquanto discutiam arranjos de custódia, tendo dirigido direto do plantão no hospital quando recebeu a mensagem de Becca explicando a situação. Ela abraçou a melhor amiga com cuidado, atenta à gravidez, antes de sentar-se à mesa. Eu não acredito que John faria isso com você, disse Claire, balançando a cabeça. E aquela mulher realmente te empurrou enquanto você está grávida. A agressão é, na verdade, útil para o nosso caso, disse Margaret com desprendimento profissional. Demonstra que as escolhas de relacionamento de John criam um ambiente perigoso para Becca e o bebê. Falando em ambientes perigosos, disse Daniel. Tenho monitorado as comunicações de John desde esta tarde. Ele ligou para Becca 43 vezes, mandou 67 mensagens e passou de carro em frente a esta casa 2 vezes na última hora. Um arrepio percorreu a espinha de Becca. Ele tem passado de carro por aqui? Nosso sistema de segurança rastreia todos os veículos que se aproximam da propriedade, explicou Daniel. Ele não tentou entrar, só checando se você está aqui. Isso é comportamento de perseguição, disse Margaret, fazendo anotações em seu bloco jurídico. Vamos acrescentar isso à nossa petição de ordem de restrição. Tommy apareceu na porta da sala de jantar. A expressão séria. Tio Daniel, John Mitchell está no portão exigindo ver a esposa. Está ficando cada vez mais agitado. Pelas janelas da sala de jantar, podiam ver a BMW de John estacionada do lado de fora da entrada da propriedade, com ele andando de um lado para o outro, falando animadamente ao celular. Não abram o portão, instruiu Daniel. E chamem a polícia se ele não for embora em 10 minutos. Já fiz isso, respondeu Tommy. O oficial Martinez está a caminho. Perfeito, disse Margaret, olhando para cima dos documentos. Precisamos de documentação do assédio para a ordem de restrição. Becca observou o marido pela janela,
notando como sua aparência, geralmente impecável, havia se deteriorado ao longo do dia. O terno estava amarrotado, o cabelo desgrenhado, e seus movimentos tinham a energia maníaca de alguém cujo mundo cuidadosamente construído estava se desintegrando. Ele está com medo, disse baixinho. Nunca o vi assim. Ele deveria estar com medo, respondeu Meg, sem um pingo de simpatia. O negócio dele está falindo, os investidores estão fazendo perguntas e a esposa grávida descobriu o caso. Qualquer pessoa sensata estaria apavorada. Claire apertou a mão de Becca. Você não precisa sentir pena dele. Ele criou essa situação com as próprias escolhas. Eu sei, disse Becca. Só é estranho vê-lo tão desesperado. Ele sempre foi tão controlado, tão confiante. Essa confiança foi construída na mentira, disse Daniel, observando enquanto uma viatura da polícia parava atrás do carro de John. Sem suas mentiras para sustentá-lo, ele não passa de mais um empresário fracassado que destruiu a família por uma mulher que nunca o amou. Pela janela, eles viram o oficial Martinez se aproximar do carro de John e iniciar uma conversa. A discussão parecia acalorada, com John gesticulando em direção à casa e o policial respondendo com gestos firmes que claramente indicavam que ele precisava ir embora. Qual é o prazo para o resto? Becca perguntou a Margarete, tentando focar em assuntos práticos em vez do drama que se desenrolava do lado de fora. Vou dar entrada no pedido de separação legal amanhã cedo, junto com a solicitação de pensão e de uma ordem de restrição. A ordem deve ser aprovada em até 48 horas, especialmente com a evidência da agressão e o comportamento de perseguição que estamos documentando agora. Boa estratégia legal muitas vezes envolve coordenar ações legítimas para obter o máximo efeito. Nada do que estamos fazendo é antiético ou ilegal. Só estamos fazendo tudo de uma vez. O oficial Martinez apareceu à porta da frente, escoltado por Tommy. Era um policial de meia-idade, profissional, com semblante paciente de alguém que já lidou com disputas domésticas muitas vezes. Senhora Mitchell, disse ele a Becca. Falei com seu marido no portão. Ele alega que a senhora está sendo mantida aqui contra sua vontade, e que sua família está impedindo ele de vê-la. Isso não é verdade, disse Becca firmemente. Vim para cá voluntariamente depois de descobrir o caso dele. Eu não quero vê-lo agora. Ele também alega que você roubou seus cartões de crédito e esvaziou suas contas bancárias. Becca franziu o senho, confusa. Eu não mexi nas contas dele. Comprei algumas roupinhas de bebê hoje de manhã com o cartão que ele me deu para compras. Mas só isso. Daniel e Meg trocaram um olhar que sugeria saberem mais sobre os problemas financeiros de John do que haviam revelado. Oficial Martinez. Interveio Margarete. Minha cliente está grávida de 7 meses e acabou de descobrir a infidelidade do marido. Ela está hospedada com a família para apoio emocional e tem todo o direito de fazer isso. Se o Sr. Mitchell continuar a assediá-la, vamos solicitar uma ordem de restrição. Expliquei isso a ele, respondeu o oficial Martinez. Ele concordou em deixar a propriedade, mas queria que eu verificasse se a Sra. Mitchell está aqui voluntariamente. Completamente voluntariamente, confirmou Becca. E, oficial, houve um incidente hoje no shopping Westfield, onde a amante do meu marido me agrediu fisicamente. Estou grávida, e ela me empurrou deliberadamente. O oficial Martinez fez anotações em seu bloco de relatórios. Quer registrar queixa? Becca olhou para Margarete, que assentiu encorajadoramente. Sim, quero. Vou precisar que você vá à delegacia amanhã para prestar depoimento formal. Também vamos precisar das filmagens de segurança do shopping. Já preparadas, disse Daniel, entregando ao policial um pendrive. Aqui estão todas as imagens relevantes do incidente desta tarde. Depois que o oficial Martinez saiu, o grupo voltou ao planejamento. Becca sentia-se emocionalmente exausta, mas também estranhamente energizada pela sensação de finalmente assumir o controle da situação. E quanto a Amber? Perguntou. O que acontece com ela quando John perder tudo? Mulheres como Amber Westfield sempre têm planos de reserva, disse Meg, com desdém. Ela vai seguir para a próxima vítima e fingir que nunca conheceu Jonathan Mitchell. Na verdade, disse Tommy, olhando para o telefone. Pode ser que ela não tenha essa opção. Venho monitorando as redes sociais dela, e ela tem postado fotos de presentes caros que John comprou.
Se essas compras foram feitas com dinheiro desviado, ela pode ser acusada de cúmplice. A sala ficou em silêncio enquanto todos processavam a informação. Está dizendo que ela pode ir para a prisão? Perguntou Becca. Se o FBI conseguir provar que ela sabia que o dinheiro era roubado, sim, respondeu Margarete. E considerando que ela vem mirando sistematicamente homens casados, eles podem investigar outros relacionamentos também. Becca sentiu uma mistura complexa de satisfação e pena. Amber havia destruído seu casamento e a humilhado em público, mas a ideia de alguém ir para a prisão ainda era chocante. Ela fez as escolhas dela, disse Claire, lendo a expressão de Becca. Assim como John fez as dele. Você não pode proteger as pessoas das consequências das próprias ações. Enquanto o sol se punha sobre a propriedade Sullivan, Becca percebeu que sua antiga vida tinha acabado de vez. O dia seguinte traria documentos legais, depoimentos à polícia e o início da dissolução pública de tudo que tinha construído com John. Mas, pela primeira vez em meses, sentia que tinha um futuro pelo qual valia a pena lutar. Na manhã de segunda-feira, um calor incomum para o fim de outubro não fez nada para acalmar a tempestade que estava prestes a explodir sobre a vida de John Mitchell. Da casa de carruagens, onde passará a primeira noite na propriedade Sullivan, Becca via a movimentação na casa principal através da janela da cozinha, enquanto a família coordenava seus esforços com precisão militar. Seu telefone tocava sem parar desde as 6 horas, mas ela seguia o conselho de Margarete e ignorava todas as chamadas de John. Em vez disso, concentrou-se no simples ritual de preparar o café da manhã e tomar as vitaminas pré-natais, tentando manter alguma normalidade por causa do bebê. Às 9 horas em ponto, Margarete ligou com a primeira atualização. Os papéis da separação legal foram protocolados, relatou a advogada. A funcionária do cartório disse que devemos ter resposta até quarta-feira. A audiência da ordem de restrição está marcada para quinta de manhã. E como John está reagindo? Becca perguntou. De acordo com o oficial de justiça, ele ficou extremamente agitado quando recebeu os documentos no escritório. Imediatamente ligou para meu escritório 17 vezes, mas não estou atendendo. Toda comunicação passa por mim agora. Becca sentiu um estranho alívio ao saber que John já não podia mais exigir sua atenção sempre que quisesse. Depois de 8 anos estando disponível para cada humor e crise dele, o silêncio parecia liberdade. 20 minutos depois, Daniel ligou de seu escritório na Sullivan Properties. A primeira onda chegou, disse ele com satisfação. Todos os empreiteiros com quem trabalhamos ao longo dos anos apresentaram faturas para pagamento imediato. A secretária de John me ligou pessoalmente, implorando por uma extensão. Quanto ele deve? Quase 2 milhões de dólares. Dinheiro que ele não tem, porque andou gastando com Amber Westfield em vez de pagar suas contas. Becca balançou a cabeça, incrédula. 2 milhões, que poderiam ter garantido o futuro da nossa filha. Gastos em joias e roupas para uma mulher que só usava pelo dinheiro. Tem mais, continuou Daniel. 3 dos maiores investidores dele convocaram reuniões de emergência para esta tarde. A notícia está se espalhando de que a Mitchell Development está em apuros. Ao meio-dia, Tommy trazia atualizações de segurança que pintavam um retrato do desespero crescente de John. Ele ligou para o portão da propriedade a cada hora, relatou Tommy. Quando disse que você não estava atendendo, começou a ameaçar processar a família por alienação de afeto. Ele pode fazer isso? Becca perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Acho melhor você ficar na propriedade até a ordem de restrição ser aprovada, aconselhou Margarete. E vou recomendar ao tribunal que inclua disposições impedindo de entrar em contato com seu trabalho ou familiares. 1 hora depois, Daniel chegou à casa de carruagens com notícias de que o dia de John estava prestes a piorar ainda mais. O FBI acabou de invadir os escritórios da Mitchell Development, anunciou. O desfalque de Marcus Thompson foi descoberto, e eles estão tratando como crime federal porque o dinheiro desviado cruzou fronteiras estaduais. Como John reagiu? De acordo com minhas fontes, ele desmaiou quando os agentes disseram quanto dinheiro estava faltando. Aparentemente, ele não fazia ideia de que seu sócio vinha roubando $500 mil dele há mais de 1 ano. Becca sentiu uma pontada inesperada de pena pelo marido. Quaisquer que fossem suas falhas,
Descobrir que seu parceiro de confiança havia roubado tanto dinheiro seria devastador em qualquer circunstância. Saber disso no mesmo dia em que seu casamento desmoronava e sua empresa fracassava parecia quase cruel. Há alguma chance de ele se recuperar disso? Daniel balançou a cabeça. Sombrio. O FBI congelou todas as contas da Mitchell Development durante a investigação. Mesmo que John seja inocentado, o que provavelmente será, a empresa acabou. Como se tivesse sido convocado pela conversa, o telefone de Becca tocou com o número de John. Contra seu melhor julgamento, ela atendeu. Becca, graças a Deus. A voz de John estava rouca de exaustão e desespero. Você precisa voltar para casa. Tudo está desmoronando. Marcos roubou nosso dinheiro. O FBI fechou o escritório e eu preciso de você. John, você não pode me ligar diretamente. Toda comunicação tem que passar pela Margarete. Esqueça os advogados. Isso é nossa vida, nosso casamento. Podemos superar isso juntos. Não existe juntos, John. Você tem tido um caso há meses. Levou aquela mulher para o shopping da minha família e a deixou me agredir enquanto eu estou grávida do seu filho. A Amber não importa. A voz de John se quebrou de emoção. Ela foi só uma distração, um erro. Você é minha esposa, a mãe do meu filho. Eu te amo. Por um momento, Becca quase acreditou. Aquele era o John de quem tinha se apaixonado 8 anos antes. Vulnerável, emotivo, focado apenas nela. Mas então ela se lembrou das filmagens de segurança dele alimentando Amber com breadsticks, do colar que ele jurara ser único, e dos meses de mentiras sobre reuniões de negócios. Se eu importasse para você, não teria gasto o fundo universitário da nossa filha com outra mulher, disse ela, suavemente. Se nosso casamento importasse para você, não teria levado seu caso a público para todos verem. Eu faço qualquer coisa para consertar isso, implorou John. Vou terminar com a Amber de vez, procurar terapia, vender tudo que tenho para devolver o dinheiro que Marcos roubou. John, você não tem nada. Seu negócio está falido, sua casa hipotecada além do valor, e sua reputação destruída. Você não tem mais nada para vender. O silêncio do outro lado durou quase um minuto antes que John falasse novamente, a voz achatada pela derrota. Então é isso. 8 anos de casamento, e você vai simplesmente jogar tudo fora? Eu não estou jogando nada fora, respondeu Becca. Você jogou tudo fora quando escolheu a Amber em vez da nossa família. Eu só estou aceitando a realidade. Depois de desligar, Becca ficou sentada na varanda, observando o pôr do sol sobre os jardins da propriedade. O dia seguinte traria a audiência da ordem de restrição, seguida por negociações sobre pensão alimentícia e custódia, para um homem que em breve poderia enfrentar seus próprios problemas legais. Mas, naquela noite, pela primeira vez em meses, ela se sentia em paz. O bebê estava saudável, estava cercada por familiares que a amavam e tinha um futuro que não dependia mais das mentiras de John nem da crueldade de Amber. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Asterisco, isso não acabou. Você vai se arrepender de ter voltado sua família contra mim. Asterisco. Becca apagou a mensagem sem responder e fez uma anotação mental de mostrá-la a Margarete pela manhã. John podia não estar pronto para aceitar que sua vida antiga havia terminado, mas Becca estava mais do que pronta para começar a sua nova. 3 semanas após a confrontação no shopping que mudou tudo, Becca acordou em seu quarto na casa de carruagens com o som da filha praticando artes marciais contra suas costelas. Com 31 semanas de gravidez, finalmente começava a ansiar pelo momento de conhecer a pequena pessoa que a mantinha acordada com suas exibições acrobáticas. A ordem de restrição fora aprovada sem oposição quando John não apareceu na audiência. Margarete depois soube que ele havia sido preso na noite anterior por tentar sacar fundos de contas congeladas pelo FBI, comportamento que sugeria que sua ligação com a realidade estava cada vez mais tênue. Da janela da cozinha, Becca podia ver Tommy supervisionando a instalação de câmeras adicionais de segurança ao redor do perímetro da propriedade. As precauções provavelmente eram desnecessárias. John estava detido para avaliação psiquiátrica após a prisão, mas a família Sullivan acreditava em ser minuciosa quando se tratava de proteger os seus. A doutora Patrícia Reis havia mudado os pré-natais de Becca para 2 vezes por semana, mais por preocupação com o estresse do que por complicações reais.
O coração do bebê permanecia forte e firme, e seu crescimento estava perfeitamente dentro do esperado, apesar da turbulência emocional do último mês. Ela vai ser uma lutadora como a mãe, disse a médica durante a consulta de terça-feira, observando o bebê ativo na tela do ultrassom. Já pensou em nomes? Margarete Rose, respondeu Becca sem hesitar. Em homenagem à minha avó e à minha bisavó, mulheres Sullivan fortes, que sabiam sobreviver a qualquer coisa que a vida lhes impusesse. Perfeita escolha. E quanto ao plano de parto? Dado tudo o que aconteceu, talvez queira considerar ter apoio extra na sala de parto. Becca sorriu, pensando na lista de familiares que já haviam se voluntariado para estar presentes na chegada de Margarete Rose. Acho que apoio não vai faltar. Após a consulta, Becca foi ao Westfield Shopping Center pela primeira vez desde a confrontação. Caminhar pelo shopping onde seu casamento havia desmoronado publicamente era como visitar um campo de batalha após o fim da guerra. Mas ela precisava recuperar aquele espaço que antes a fazia se sentir elegante e sofisticada. Linda Parker a recebeu calorosamente na boutique de maternidade, aparentemente alheia ao drama que havia acontecido 3 semanas antes. Como você está se sentindo, querida? Perguntou Linda, notando a barriga maior de Becca. Você está absolutamente radiante. Estou bem, respondeu Becca honestamente. Melhor do que estive há muito tempo, na verdade. Ela selecionou alguns vestidos de amamentação e uma bela saída da maternidade para o bebê, pagando com o cartão de crédito que Daniel lhe dera, vinculado a uma conta da Sullivan Properties. A segurança financeira parecia estranha depois de anos de orçamento apertado com o salário de professora, mas ela estava aprendendo a aceitar que suas circunstâncias tinham mudado fundamentalmente. Eles passaram pela mesa onde John e Amber tinham se sentado durante o almoço íntimo, e Becca não sentiu nada além de curiosidade leve sobre o que teria acontecido com a outra mulher. De acordo com o último relatório de Daniel, Amber tinha desaparecido de seu apartamento caro no dia seguinte à prisão de John, deixando para trás a maior parte das joias e roupas que ele havia comprado. Alguma notícia de onde ela foi? O FBI acha que está em Miami, de olho em um incorporador imobiliário que não conhece o histórico dela com homens casados, respondeu Tommy. Provavelmente vai se reinventar completamente e fingir que nada com John aconteceu. Becca se pegou desejando que o próximo alvo de Amber fosse mais esperto do que John havia sido, ou pelo menos disposto a destruir a família por uma ilusão de paixão. Na praça de alimentação, pediu um pretzel de canela no mesmo quiosque onde estivera sentada quando viu John com a amante pela primeira vez. O casal de idosos que a ajudara naquele dia, os Hendersons, estava em sua mesa habitual e acenou ao reconhecê-la. Como você está, querida? Perguntou a senhora Henderson, quando Becca se aproximou. Ficamos tão preocupados com você depois daquele dia terrível. Estou muito melhor, obrigada. Este é meu primo Tommy, que trabalha na segurança aqui. Jovem, você deveria estar muito orgulhoso de como lidou com aquela situação, disse o Sr. Henderson, apertando a mão de Tommy. Poucos seguranças reconheceriam tão rápido uma emergência familiar. A família Sullivan cuida dos seus, respondeu Tommy, com evidente orgulho. Enquanto conversavam, Becca percebeu que sua história tinha virado parte do folclore do shopping. A mulher grávida cuja poderosa família a protegeu de um marido infiel e de sua amante cruel. Não era o legado que teria escolhido, mas era melhor do que ser lembrada apenas como vítima. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Claire. Asterisco emergência no hospital, vamos remarcar o almoço asterisco. Becca respondeu que entendia e decidiu visitar a avó Meg em vez disso. A casa principal da propriedade parecia mais como lar a cada dia, e ela sabia que sua avó ficaria ansiosa para ouvir sobre a consulta médica da manhã. Encontrou Meg no conservatório, como de costume, mas hoje ela não estava sozinha. Um homem distinto, na casa dos 50, estava sentado à sua frente, e ambos examinavam o que pareciam ser plantas arquitetônicas espalhadas sobre a mesa de chá. Rebecca, chegou na hora certa, disse Meg, quando Becca entrou. Gostaria que conhecesse o Dr. James Morrison. Ele é o pediatra que vai cuidar de Margarete Rose. O Dr. Morrison levantou-se e apertou a mão de Becca com a cordialidade profissional que tornava os melhores médicos tão tranquilizadores. Senhora Mitchell, é um prazer conhecê-la. Sua avó me falou muito sobre você e sua filha. Na verdade, é asterisco senhorita Sullivan asterisco de novo,
Corrijo Becca suavemente. Reivindiquei legalmente meu nome de solteira. Claro, senhorita Sullivan. Entendo que pretende dar à luz no General Hospital. É onde minha obstetra tem credenciais, e minha melhor amiga trabalha lá como enfermeira. Excelente escolha. Tenho privilégios de internação lá também, então poderei ver Margaret Rose imediatamente após o parto, se for necessário. Depois que o Dr. Morrison saiu, Meg explicou que tinha entrevistado pediatras e também marcado consultas com várias babás altamente recomendadas. Eu não preciso de babá, vovó, protestou Becca. Quero cuidar da minha filha eu mesma. Claro que vai, e você cuidará, respondeu Meg, de forma tranquilizadora. Mas toda mãe de primeira viagem precisa de apoio, especialmente quando está essencialmente fazendo tudo sozinha. Uma boa babá não está lá para substituir você, e sim para ajudá-la a ser a melhor mãe possível. A conversa foi interrompida pela chegada de Daniel, com uma expressão mais séria do que o habitual. Precisamos discutir a situação de John, disse sem rodeios. O advogado dele ligou para Margaret esta manhã com uma proposta de acordo. O estômago de Becca se contraiu. Que tipo de acordo? Ele está disposto a se declarar culpado de fraude leve em troca do FBI e encerrar a investigação sobre se ele sabia do desfalque de Marcos. Isso parece razoável, disse Becca, cautelosa. O problema é que ele quer incluir uma cláusula exigindo que você permita visitas supervisionadas com o bebê assim que nascer. A ideia de John segurando sua filha recém-nascida sob supervisão judicial parecia surreal e perturbadora. Ele pode fazer isso? Exigir visitas como parte de um acordo judicial? Tecnicamente não, respondeu Daniel. Mas o advogado dele está argumentando que negar acesso à filha constitui punição adicional além do que o tribunal impôs. Meg pousou a xícara de chá com controle preciso que indicava sua fúria. Esse homem tem uma coragem inacreditável. Usar seu caso criminal para manipular a guarda da criança. O que Margaret acha que devemos fazer? Perguntou Becca. Ela quer rejeitar o acordo e forçar John a negociar a custódia separadamente do processo criminal, respondeu Daniel. Mas também quer que você entenda que isso pode se arrastar por meses, se ele decidir lutar. Becca refletiu sobre as opções. Parte dela queria ser generosa, pelo bem da filha. Toda criança merecia conhecer o pai, se possível. Mas outra parte de Becca temia expor Margaret Rose à instabilidade óbvia de John e ao seu péssimo julgamento. Que tipo de supervisão estamos falando? Ela perguntou. Monitor nomeado pelo tribunal, provavelmente por 2 horas a cada 2 sábados, explicou Daniel. Ele mesmo pagaria a supervisão, e aconteceria em um local neutro. Por quanto tempo? Até Margaret Rose completar 18 anos, assumindo que John se mantenha em dia com a pensão e não viole nenhuma ordem judicial. A ideia de lidar com John pelos próximos 18 anos parecia exaustiva, mas Becca sabia que cortá-lo completamente da vida da filha talvez não fosse do interesse de Margaret Rose. Preciso pensar sobre isso, disse finalmente. Leve o tempo que precisar, respondeu Daniel. Margaret está ganhando tempo com o promotor enquanto decidimos como responder. Naquela noite, Becca sentou-se na varanda, observando o pôr do sol e sentindo os movimentos cada vez mais fortes da filha. Em 6 semanas, Margaret Rose chegaria, e cada decisão que Becca tomava agora moldaria o futuro da menina. O telefone tocou, número desconhecido. Quando atendeu, a voz era familiar. Senhorita Sullivan. Aqui é o Dr. Kevin Patterson, do General Hospital. Espero que não se importe de eu ligar diretamente. Becca reconheceu o nome como um dos médicos da emergência que trabalhava com Claire. Claro que não, Dr. Patterson. Está tudo bem? Na verdade, eu liguei para perguntar se você teria interesse em uma vaga de ensino. Estamos expandindo nosso programa de educação de pacientes. E Claire mencionou que você é professora do ensino fundamental. Que tipo de ensino? Aulas de saúde e bem-estar para novos pais. O cargo seria meio período, com horários flexíveis, e você poderia trazer seu bebê, se necessário. O salário é significativamente melhor do que no ensino público. Becca sentiu uma centelha de empolgação pela primeira vez em semanas. A oportunidade de combinar suas habilidades de professora com a educação em saúde, tendo flexibilidade para cuidar de Margaret Rose, parecia boa demais para ser verdade. Com certeza tenho interesse em saber mais,
disse ela. Ótimo! Por que não vem na semana que vem para uma entrevista informal? Sem pressão, só uma chance de nos conhecermos e discutir as possibilidades. Ao desligar, Becca percebeu que seu futuro começava a tomar forma de maneiras que nunca poderia ter imaginado. Ensinar no hospital lhe daria trabalho significativo, independência financeira e a flexibilidade de criar a filha de acordo com seus próprios valores. Pela primeira vez desde a confrontação no shopping, sentia-se genuinamente animada com o que viria pela frente, em vez de simplesmente grata por ter sobrevivido ao que ficará para trás. Margarete Rose deu um chute entusiasmado, como se aprovasse o otimismo da mãe. Em 6 semanas, elas começariam a vida juntas, não como esposa e filha de Jonathan Mitchell, mas como 2 mulheres Sullivan fortes, prontas para enfrentar o que viesse. Na manhã de Natal, o ar estava nítido e claro sobre a propriedade Sullivan, com 7 centímetros de neve fresca transformando os jardins em um cenário digno de cartão de festas. A pequena Margarete Rose Sullivan, com 6 semanas, dormia tranquilamente em seu berço antigo enquanto Becca tomava café e observava o nascer do sol pelas janelas da casa de carruagens. A bebê chegará 2 semanas antes do previsto, em uma manhã nevada de dezembro, saudável e perfeita em todos os sentidos que importavam. A doutora Reis tinha razão ao dizer que Margarete Rose seria uma lutadora. Ela veio ao mundo com pulmões fortes e uma determinação evidente de mostrar suas preferências desde o começo. John havia recebido direitos de visita supervisionada como parte de seu acordo judicial, mas só os exercera 2 vezes no último mês. O supervisor nomeado pelo tribunal relatou que ele parecia desconfortável com a realidade de cuidar de um bebê e passava a maior parte do tempo designado fazendo ligações sobre sua situação legal. Ele está mais interessado na ideia de ser pai do que no trabalho real de criar uma criança, observou Margarete Henley, depois de revisar os relatórios do supervisor. O que provavelmente é melhor para Margarete Rose a longo prazo. Becca havia começado seu cargo no programa de educação de pacientes do General Hospital na semana anterior, ensinando aulas sobre cuidados com recém-nascidos, amamentação e bem-estar pós-parto para novos pais. O trabalho era gratificante e flexível bastante para se ajustar à rotina de Margarete Rose, e os colegas a tratavam com o respeito que nunca sentirá plenamente na escola primária. A porta da casa de carruagem se abriu em silêncio, e Claire entrou carregando uma bandeja de doces natalinos da cozinha da casa principal. Feliz Natal, mamãe, sussurrou Claire, colocando a bandeja na mesa de centro. Como a princesa dormiu? Como um anjo até às 4 horas, depois como uma pequena ditadora até às 6 horas, respondeu Becca, sorrindo. Mas ela é perfeita, então não posso reclamar. Claire espiou o berço, onde Margarete Rose dormia com o punho minúsculo fechado perto do rosto. A bebê herdara o cabelo escuro de Becca e os olhos azuis marcantes da família Sullivan, e já mostrava sinais da força de vontade característica das mulheres Sullivan. Alguma notícia de John sobre a visita de Natal? O advogado dele ligou para Margarete ontem para cancelar. Aparentemente, ele está passando o feriado em uma clínica, trabalhando sua estabilidade emocional e suas habilidades de tomada de decisão. Era uma forma diplomática de dizer que a saúde mental de John havia se deteriorado a ponto de precisar de ajuda profissional para funcionar no dia a dia. O colapso completo de seu império, combinado com a traição de Marcos e a perda da família, havia desencadeado o que seu psiquiatra chamava de transtorno de ajustamento severo com características depressivas. Isso é bom ou ruim para você? Honestamente, é um alívio, admitiu Becca. Quero que Margarete Rose tenha um relacionamento com o pai, eventualmente. Mas só quando ele estiver saudável bastante para ser uma influência positiva na vida dela. O som de vozes vindo da casa principal indicava que o restante da família Sullivan começava as celebrações natalinas. Becca envolveu Margarete Rose em uma manta de cachemir macia, presente da avó Meg, e a carregou através do jardim nevado para se juntar às festividades. A casa principal estava decorada com a elegância que dinheiro e bom gosto podem oferecer, mas também estava repleta do calor de uma família que realmente apreciava a companhia uns dos outros. Daniel e Tommy estavam acendendo fogo na enorme lareira de pedra enquanto Meg supervisionava de sua poltrona favorita, e o cheiro de rolinhos de canela e café fresco enchia o ar. Aí está minha bisneta, disse Meg com alegria quando Becca entrou na sala de estar. Venha cá, querida, e me deixe segurar o bebê mais lindo do estado.
Becca acomodou Margaret Rose nos braços experientes da avó, maravilhando-se com a naturalidade com que Meg se adaptara a ser bisavó. Aos 75 anos, ela tinha a energia e o entusiasmo para acompanhar um bebê, e claramente se deleitava no papel de matriarca da família, recebendo a nova geração. Algum arrependimento em relação à forma como tudo acabou? Perguntou Daniel, juntando-se a elas perto da lareira. Becca considerou a pergunta com seriedade. 6 meses atrás, acreditava viver a vida perfeita, marido bem-sucedido, casa bonita e futuro seguro. Agora, era mãe solteira vivendo na casa de carruagens da propriedade da família, trabalhando meio período e criando uma filha cujo pai estava em tratamento psiquiátrico. Nenhum, disse com firmeza. Isso é melhor do que qualquer coisa que eu poderia ter planejado para mim. Mesmo sem John. Principalmente sem John. Passei 8 anos tentando ser a esposa perfeita para um homem que nunca ficaria satisfeito com o que tinha. Agora posso focar em ser a melhor mãe possível para alguém que realmente valoriza meus esforços. Como para enfatizar o ponto, Margaret Rose fez os sons suaves que indicavam estar acordando e querendo atenção. Meg a devolveu para Becca com um sorriso. Ela reconhece a voz da mamãe, observou. Isso é sinal de bom vínculo. Tommy apareceu na porta da sala carregando uma pilha de presentes embrulhados. Estes são para a mais nova Sullivan, anunciou. Embora eu não ache que uma bebê de 6 semanas precise de tantos presentes. Não, ela não precisa, respondeu Daniel. Mas a família precisa mimá-la. É tradição. Enquanto Becca abria os presentes, desde roupinhas práticas até brinquedos absurdamente caros que Margaret Rose só usaria meses depois, refletiu sobre o quanto sua vida havia mudado desde aquele terrível sábado no shopping. A mulher que descobriu a traição do marido grávida de 7 meses parecia uma pessoa completamente diferente da mãe solteira confiante em que estava se transformando. Seu telefone vibrou com uma mensagem do Dr. Patterson. Feliz Natal para as damas Sullivan. Ansioso pela sua apresentação sobre depressão pós-parto no próximo mês. A mensagem lembrou Becca de que estava construindo uma reputação profissional independente do nome da família ou das conexões do ex-marido. Por que esse sorriso? Perguntou Claire, notando a expressão de Becca. Só pensando em como este Natal é diferente do que imaginei ano passado. Melhor ou pior? Completamente diferente, respondeu Becca. No último Natal, eu estava tentando engravidar e preocupada com os planos de expansão dos negócios de John. Achei que meu maior desafio seria lidar com o enjoo matinal e decorar um quarto de bebê. E agora? Agora estou criando uma filha linda, construindo uma carreira que realmente gosto e vivendo com uma família que me ama incondicionalmente. Não é a vida que planejei, mas é a vida que quero. Margaret Rose abriu os olhos naquele momento e fixou o olhar no rosto da mãe, com a intensa concentração que os recém-nascidos trazem ao simples ato de reconhecimento. Seus olhos azuis estavam alertas e curiosos. Quando Becca sorriu, parecia sorrir de volta. Vai dar trabalho, previu Daniel, com orgulho evidente. Inteligente, bonita e teimosa. Características clássicas de uma Sullivan, acrescentou Meg. O melhor tipo de trabalho. Aquele que muda o mundo para melhor. Mais tarde naquela tarde, Becca se viu caminhando pelo Westfield Shopping Center com Margaret Rose no carrinho, visitando o shopping onde sua antiga vida havia terminado e a nova começado. As decorações de Natal estavam elegantes e festivas, e as lojas cheias de clientes aproveitando as promoções pós-feriado. Linda Parker estava trabalhando na boutique de maternidade, apesar do feriado, e se derreteu de entusiasmo ao ver Margaret Rose. Ela é absolutamente linda, disse Linda. E você está incrível. A maternidade combina com você. Obrigada. Tem sido uma adaptação, mas boa. E como seu marido está lidando com a paternidade? Becca hesitou, percebendo que Linda provavelmente era uma das poucas pessoas no shopping que não sabia sobre os acontecimentos dramáticos dali 6 meses. Na verdade, estamos divorciados, disse simplesmente. Agora somos só eu e Margaret Rose. Oh, sinto muito, não sabia. Não precisa sentir. Estamos melhor assim. Enquanto conversavam, Becca notou um jovem casal olhando roupas de bebê com a empolgação nervosa de pais de primeira viagem. A mulher provavelmente tinha 7 meses de gravidez,
e o marido examinava etiquetas de preço com a concentração de quem seguia um orçamento apertado. Com licença, disse Becca ao casal. Não pude deixar de notar que estão esperando. Parabéns. Obrigada, respondeu a mulher, com um sorriso radiante. É nosso primeiro, então estamos um pouco sobrecarregados com tantas escolhas. Eu tenho algumas roupinhas de bebê em casa que minha filha já não usa. Marcas boas, quase novas. Vocês se interessariam em dar uma olhada? O alívio do casal foi evidente. Seria maravilhoso, disse o marido. Estamos tentando economizar em tudo, e roupas de bebê são tão caras. Becca lhes deu seu contato e prometeu ligar durante a semana. Ao vê-los continuar as compras com entusiasmo renovado, percebeu que ajudar outros pais de primeira viagem tinha se tornado uma das partes que mais gostava em seu trabalho no hospital. Caminhando pela praça de alimentação onde acontecerá sua confrontação com John e Amber, Becca não sentiu nenhum trauma ou constrangimento restante. Para ela, aquele espaço tinha voltado a ser apenas outra parte do shopping onde comprava e trabalhava, não mais o palco de sua humilhação pública. Margaret Rose dormia tranquilamente no carrinho, alheia ao significado daquele lugar. Quando tivesse idade suficiente para entender a história de como o casamento dos pais terminou, aquilo já seria história antiga, algo que acontecerá antes de sua vida real começar. Tommy apareceu quando Becca se preparava para sair, fazendo suas rondas de segurança da tarde. Tudo tranquilo hoje? Ela perguntou. Perfeitamente tranquilo. Do jeito que o Natal deve ser em uma propriedade Sullivan. Enquanto conversavam, o telefone de Becca tocou com uma chamada de número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo a fez mudar de ideia. Senhorita Sullivan, aqui é a doutora Raquel Kim, do Departamento de Psicologia Pediátrica do Children's Hospital. Consegui seu contato com o Dr. Patterson. Gostaríamos de saber se teria interesse em desenvolver materiais educativos para pais lidando com divórcio e questões de custódia. A oportunidade parecia intrigante e potencialmente lucrativa. Outro passo na carreira independente que estava construindo. Com certeza tenho interesse em saber mais, respondeu Becca. Maravilha! Poderia vir na próxima semana para uma consulta? Estamos particularmente interessados em sua perspectiva como alguém que enfrentou esses desafios pessoalmente, mantendo foco no bem-estar da criança. Ao desligar, Becca percebeu que sua experiência com a traição de John e o divórcio subsequente estava se tornando um ativo profissional, e não mais um fardo pessoal. Sua história estava ajudando outros pais a navegar desafios semelhantes. Enquanto dirigia de volta para casa pela paisagem nevada, com Margaret Rose dormindo na cadeirinha do carro, refletiu sobre a natureza cíclica de sua jornada. O shopping onde seu casamento havia acabado publicamente era agora apenas outro lugar onde fazia compras, e às vezes, encontrava oportunidades de ajudar outras famílias. A mulher que acreditara que seu valor estava atrelado ao sucesso do marido descobrira que seu verdadeiro valor estava em sua própria força, inteligência e capacidade de crescer. A traição devastadora que parecia o fim de seu mundo fora, na verdade, o começo de uma vida mais autêntica e gratificante do que jamais experimentara. Margaret Rose se mexeu no sono, emitindo sons suaves que indicavam que logo pediria atenção. Becca sorriu, pensando em todas as aventuras que compartilhariam enquanto a filha crescia. De bebê frágil a uma mulher Sullivan forte, capaz de mudar o mundo. O futuro se estendia diante delas, cheio de possibilidades que nada tinham a ver com maridos infiéis ou amantes cruéis, e tudo a ver com o amor entre mãe e filha, que enfrentariam o que viesse, juntas. Ao entrar na entrada da propriedade Sullivan, Becca sentiu a satisfação profunda de quem não apenas sobreviveu a uma crise, mas emergiu mais forte e com um propósito renovado. Margaret Rose Sullivan cresceria sabendo que vinha de uma linhagem de mulheres que transformavam seus maiores desafios em suas maiores vitórias. E isso, pensou Becca ao carregar a filha adormecida para dentro da aconchegante casa de carruagens, era o melhor presente de Natal que poderia dar à próxima geração de mulheres Sullivan.